Bom, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema tão importante, né? Nós aqui, eu, meu irmão, a Luciana Camino também integra o Instituto e outros colegas nossos lá. A maioria de nós formou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e, inclusive, alguns de nós passamos pelo curso de mestrado e doutorado aqui da Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Tá? Na realidade, pessoal, eu fiz uma pergunta, né? O que estamos conservando com o terceiro setor? Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente, 20, 25 minutos, tentar fazer um apanhado do que foi discutido ao longo do simpósio, trazer alguns dados para reflexão para a mesa de hoje à tarde. Ou seja, adiantando o final da palestra, eu não tenho essa resposta aqui não. Né? Não temos. Eu acho que ninguém tem, claro. Então, qual que é o objetivo aqui? Lançar alguns números, e aí, pelo tempo, né, e pensando em essa discussão vai ser prolongada mais à tarde, de forma alguma, estou tentando ser aqui simplista, de forma alguma, mas eu tentei pegar alguns números para fazer a gente pensar sobre várias coisas. Então, eu vou tentar aqui amarrar algumas coisas e aproveitar muito do que todos os palestrantes, né, do simpósio já falou, tentar fazer essa amarração para a gente discutir bastante à tarde. Bom, como já foi falado hoje, as palestras, né, de ontem também, hoje principalmente, alguns desafios, né, para a gente que é os biólogos principalmente, falar em listas vermelhas, espécie ameaçada de extinção. E isso, de certa forma, é até intuitivo. Quando a gente tem uma lista vermelha, né, de espécies, da fauna, da flora, o que vem à mente bom, alguma coisa está acontecendo para essas espécies estarem, de certa forma, ameaçadas. Né? Então, aqui um dado de 2017, da nossa fauna do Brasil, né? A quantidade total reconhecida pela lista federal, 1.173 espécies, dos vários grupos e as várias categorias de ameaça, criticamente em perigo e vulnerável. Né? Mas uma pergunta interessante que a gente faz é por que essas espécies estão ameaçadas? Né? Quais são as principais causas no mundo, e no Brasil não é diferente, de termos estas espécies na lista vermelha? Né? Alguém poderia citar um, dois, três exemplos que vêm à cabeça? Por que nós temos espécies ameaçadas de extinção? Por que elas correm esse risco de desaparecer? Né? A gente sabe, isso no mundo inteiro e no Brasil também, que a principal causa é a perda das áreas naturais, perda e degradação das áreas naturais. Né? E como foi discutido segunda-feira, o Brasil, né, ainda é um país do século XIX, palavras do Cláudio. Né? O que ele quis dizer com isso? Que o Brasil ainda é um país do século XIX. Que a nossa economia gira em torno de commodities, né, agronegócio e mineração. Então, imagina um país que depende, né, de recurso financeiro que vem desses dois cenários que fazem o uso intensivo de recursos naturais, né, é claro que ele tem um desafio muito grande de manter o uso racional desses recursos ao longo do tempo. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Falando um pouquinho de mineração, né, aí, vez ou outra, eu vou dar o estudo de caso do estado de Minas Gerais, né, porque ele, Pará, alguns outros estados, essa economia de commodities é um pouco diferente do resto do Brasil, porque no caso de Minas, a balança pesa mais para o commodity mineral, assim como é Pará também. Em alguns outros estados, a balança de commodity pesa mais para o agronegócio. Então, o cenário geral do Brasil, viu, pessoal? Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, associado ao Ministério das Minas e Energia, 2016, todos os minerais metálicos que o Brasil produziu, né, rendeu em termos de financeiros em dólares, né, quase 26 bilhões de dólares, né, a exportação de minerais metálicos que o Brasil produziu. E a gente vê, aqui está indicado os principais países compradores das nossas commodities minerais metálicas. A China é o maior dela, disparado. Né? E o ferro, de tudo que é produzido no Brasil, de mineral metálico, ele tem quase 55% desse volume a partir da mineração de ferro. E aí vem, então, o caso de Minas e Pará, que eu citei para vocês, que
tudo que o Brasil produz em termos de minério de ferro, entre 65% e 70% sai de Minas Gerais, especificamente aqui da nossa região, conhecido como quadrilátero ferrífero. Nós estamos a poucas dezenas de quilômetros de um dos maiores centros mineradores do mundo de minério de ferro, não é? Então, só para a gente começar a ter ideia desses dados, de valores e onde essas coisas se localizam no país, né? Voltando a falar aqui, né, com espécies, nós somos um dos países do mundo, se não o país que tem o maior número conhecido de espécies, né, da flora. Aqui um dado, aproximadamente 46 mil espécies descritas, né, catalogadas. Desse montante aqui, nós temos nas listas oficiais 3.113 espécies da flora. Aí a mesma pergunta, por que elas estão ameaçadas, né? Assim como a fauna, o principal agente é a perda e degradação de áreas naturais. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é, onde estão essas espécies ameaçadas? Elas estão distribuídas homogeneamente? Elas estão concentradas em alguns locais? Que vem aquela ideia que foi discutida hoje também na palestra do professor Brooks, né, que tem locais do mundo que concentram mais espécies do que os outros, né? Um desafio aqui também, além de tudo que está sendo discutido, é o desafio taxonômico, né, pessoal? Tem um artigo aqui dos professores aqui do ICB, 2009, eles fizeram um inventariamento de todas as espécies de plantas descritas entre 1990 e 2016 e separaram pelos biomas, tá? E aqui são o número de espécies descritas nesse período. Os dois biomas, né, vamos chamar assim, que teve o maior número de espécies descritas, em primeiro, disparado, Mata Atlântica, segundo, Cerrado. Olha que interessante. Lembrando, recordando que Mata Atlântica a gente tem entre 7% e 8% da área natural da Mata Atlântica. Ainda assim é disparado, né, o domínio fitogeográfico, o bioma, que tem mais espécies descritas. E eles chegaram num número, né, bem surpreendente, que é, neste período aqui, foi descrita uma espécie no Brasil a cada 48 horas. Aí eu pergunto para vocês, os nossos commodities sendo produzidos em larga escala, agronegócio, mineração, quanto de área por ano a gente consegue converter em minério e produtos do agronegócio? Alguém tem uma ideia? São milhares e milhares e milhares, né? É possível que a gente esteja perdendo plantas, por exemplo? Claro que é, né? Um exemplo claríssimo, ainda vindo aqui para o nosso estudo de caso, quadrilátero ferrífero, uma área muito bem estudada. Nós temos núcleos acadêmicos, temos a Universidade Federal de Minas Gerais, o FOP, né, outras instituições trabalhando dezenas de anos aí, coletando, descrevendo. A gente ainda tem espécies sendo descoberta aqui no quadrilátero, na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagine outras áreas, imagine a Amazônia, Caatinga. Então, é um desafio muito grande para a conservação, também essa questão, vamos chamar de questão taxonômica, ou de pesquisa básica, né? Às vezes a gente tem até o recurso, tem a mão de obra especializada, mas não tem o tempo adequado para poder estudar. E aí, de novo, estudos de caso, né? Eu trabalho com inventariamento de flora das áreas associadas às rochas ricas em ferro, nós chamamos aqui de canga. Muitas áreas de canga que a gente começou a fazer os estudos florísticos, de fitossociologia, de análise de solo, a gente já perdeu totalmente essas áreas, não tem mais. Né? E algumas espécies que a gente coletou, estão sendo feito tratamento taxonômico agora, são espécies novas. Então a gente tem uma espécie nova, potencialmente já extinta na natureza por conta dessa intensidade que nós estamos fazendo dos recursos naturais, né? Um outro ponto de desafios de conservação, né? Eu trouxe esses dados porque foi bastante discutido no primeiro dia, são o caso aqui, fala o caso da barragem de Fundão, mas para a gente usar esse caso e pensar no nosso passivo ambiental, né, que é um termo muito falado, muito discutido na área do licenciamento ambiental, né, mas ainda pouco trabalhado na ciência da conservação. O que é o passivo ambiental? Vocês viram aquele gráfico lá de minérios Brasil-China?
A China compra um commodity do Brasil, minério concentrado, leva para a China e lá ela desenvolve a sua indústria siderúrgica, etc, etc. O Brasil vende isso, ganha recursos. A gente mostrou ali 60, quase 26 bilhões de dólares. Mas o passivo ambiental associado à extração dos minérios fica 100% aqui no Brasil. E qual tipo de passivo? Vai desde a cava de mineração, que fica exposta, os resíduos acumulados em barragens, né? E um passivo muito importante e não valorado, como foi discutido, a necessidade de valorar serviços ambientais, é o que a gente perdeu de áreas naturais, essas áreas metalíferas. O que a gente perdeu de aquífero, o que a gente perdeu de patrimônio espeleológico, e por aí vai. Então, esse é o nosso passivo. Então, a gente tem que lidar com o passivo ambiental desses empreendimentos, né, que utilizam em larga escala os nossos recursos naturais, né? E aqui, rapidamente, pessoal, o nosso grupo, a gente através de sensoramento remoto, a gente conseguiu perceber em 120 quilômetros de curso d'água, onde a lama extrapolou a calha dos rios, ou seja, teve, né, aqui o Rio Doce passa por aqui é o município de Barra Longa, então a quantidade foi muito alta, né, ela extrapolou a calha e causou essas manchas de inundação. Aqui é o distrito de Bento Rodrigues, foi totalmente varrido, né, pela lama. Então, só nesse pequeno trecho de 100, 120 quilômetros, a gente conseguiu medir fora da calha dos rios, ou seja, não medimos nenhum impacto aos cursos d'água. E o Juliano, né, falou, vocês viram lá o impacto disso a 680 quilômetros lá no Oceano Atlântico. Então, isso aqui foi só usando imagem de satélite. Então, a quantidade, né, de 816 edificações entre casas, escolas, hospitais, etc, etc. 830 hectares de vegetação florestal. Boa parte era vegetação nativa da Mata Atlântica, floresta estacional semidecidual. Isso aqui foi irreversivelmente perdido, tá, gente? Esses números foram percebidos com esse ambiente que vocês estão vendo aqui, ó, totalmente varrido pela onda de lama, tá? 416 hectares de vegetação campestre, que inclui também o uso, né, para pastagem, etc., que o pessoal faz aqui próximo à calha do rio. E aí uma coisa interessante, né, gente? Por não respeitar a nossa legislação que fala sobre as áreas de preservação permanente de curso d'água, não é, a gente tem que ver que isso é uma legislação feita não só para manter a APP, as árvores, isso também tem a ver com segurança. Né? São cursos d'água em vales encaixados e uma chuva decamilenar, por exemplo, pode varrer essas cidades, como está acontecendo aqui em Minas Gerais. Né? Não sei se vocês acompanharam aí Rio Casca também. Então, sérios problemas quando a gente não leva em consideração os ciclos naturais, né, que acontecem. E por aí vai. Outra coisa que nós fizemos foi comparar o dado do desastre de Fundão com casos no mundo. Existe uma instituição que ela tem um banco de dados mundial de todos os acidentes ocorridos em mineração. Tem um banco de dados desde 1915. Então, nós pegamos todo esse banco de dados, fizemos aqui um PCA, uma ordenação, para ver, né, qual que é o contexto desse desastre com todos os outros conhecidos no mundo. A gente pode ver que ele ficou bem distante aqui nesse gradiente aqui, dos outros casos. E os outros casos envolvem também mineração de ferro, de cobre, de ouro, vários minerais, né? O que está mostrando aqui para a gente, pessoal? De todos os acidentes com barragens de mineração no mundo inteiro, registrado desde 1915, o de Fundão foi de longe o que teve o maior volume de lama liberado para o ambiente e o acidente que teve, o desastre, não acidente, o desastre em que esse rejeito foi levado mais longínquamente possível, ou seja, 680 quilômetros e além, porque isso ainda está se espalhando pelo oceano, né? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema em falar com recuperação ambiental nessa área, por exemplo, né? Nós estamos falando aí de águas continentais, estuários, oceano, não é brincadeira. Estudo de caso de Minas, pessoal.
Aqui em verde mais escuro é a Mata Atlântica, né, originalmente, a distribuição dela. O verde claro é o Cerrado e aqui uma manchinha de Caatinga. Então, são os 3 biomas aqui de Minas. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui, ou é uma mina mina, né, de extração paralisada ou abandonada, ou é uma barragem de rejeito inserida na Política Nacional de Segurança de Barragem, ou são barragens de rejeito não inseridas nessa política. Por quê? Porque são barragens um pouco menores. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é um dos cenários de um dos nossos passivos ambientais no Estado. Lembrando a vocês que quase a totalidade das barragens de rejeito no Estado de Minas Gerais são construídas sobre cursos d'água. Imagine o potencial de poluição dessas barragens ao longo do resto da vida da nossa história, porque são passivos ambientais que vão permanecer até a eternidade ou até que nós consigamos desenvolver uma tecnologia capaz de reaproveitar esses rejeitos. Imagine o custo para manter aparelho, mão de obra para verificar segurança, monitoramento e descontaminação de quase 700 estruturas dessas no Estado. Né? Então, isso é o tipo de passivo que a gente tem que pôr um valor, pôr na conta e trazer isso para a discussão de conservação, sim. Por quê? Muitos cursos d'água desse aqui entram em unidade de conservação, por exemplo. Né? Então, às vezes, a gente tem uma espécie de peixe que a gente lutou para conhecer, para colocar ele numa lista de ameaça, para ter uma área protegida criada para sua preservação, mas o curso d'água está drenando dezenas de barragens dessa. Como é que a gente trabalha isso na biologia de conservação? Né? É um desafio grande também. Finalmente, de novo, o Estado de Minas Gerais. Isso aqui, o estado coloridinho, cada polígono colorido é um título minerário outorgado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral para uma empresa de mineração. E aqui eu não coloquei os títulos outorgados para pesquisa mineral. Se eu colocasse, o estado ia ficar totalmente colorido. Então, aqui é menos os títulos outorgados para pesquisa mineral. Então, a gente está vendo, né, que é um desafio gigantesco. Né? Aí eu pergunto para vocês aqui, quem já trabalha ou quem está pensando em trabalhar com ciência da conservação, biologia de conservação, pensando pelo menos em estados, né, minerários, mas a gente pode fazer também uma analogia com os estados do agronegócio. Né? Ele também está totalmente colorido pelas plantações. Como trazer isso para a nossa realidade? Como exemplos citados na literatura, processos, ferramentas analíticas podem ser adaptadas, né, para uma realidade nossa aqui, e como isso deve ser discutido na academia e principalmente nas comunidades. Né? Bom, trazendo aqui uma última informação, uma pesquisa aqui um artigo de 2010, um dado bem interessante para a gente discutir hoje à tarde, eu acho, né? Que foram entrevistados 1.000 indivíduos, né? Entre 18 e 35 anos, em 10 regiões metropolitanas do Brasil. A entrevista tinha a ver com aquele dado que a professora mostrou hoje de doação. Né? Você tem propensão a doar? Para quem que você doa? Qual é a causa que você acha importante? E olha que interessante, de um universo de 1.000 indivíduos, 11% considerou a questão ambiental prioritária para fins de doação, ou de voluntariado, ou de importância para ser discutida na sua comunidade. 11%. Então, a gente ainda está muito distante de atingir, vamos chamar a opinião pública, ou os nossos vizinhos, né? A nossa comunidade. Então, esse talvez seja um dos maiores desafios que eu consigo perceber de tudo que está sendo discutido, é aumentar essa porcentagem de pessoas que acham, né, que a conservação da biodiversidade, a conservação do meio ambiente, né, para falar uma coisa bem ampla, assim, mais uma linguagem mais leiga, deve ser importante. Questão de recursos, né, pessoal? Eu peguei esse estudo aqui do Ministério do Meio Ambiente, dados orçamentários de 2010 a 2017, Ministério do Meio Ambiente. Olha que interessante. Ele começou a subir, aqui em 2012 nós atingimos R$ 1 bilhão ano, manteve 2016 para 2017, aconteceu essa queda
de mais de 50%. Então, 2017 tem um orçamento previsto em torno de 460 milhões de reais, tá? Ministério do Meio Ambiente. Tá, isso é muito, isso é pouco? 470 milhões, 1 bilhão? Aqui um dado de orçamento de 2012, quando o Ministério do Meio Ambiente recebeu 1 bilhão. Vamos comparar ele com os outros. Alguém consegue achar o Ministério do Meio Ambiente aí? Olha ele aqui, ó. Isso em 2012, quando ele tinha 1 bilhão. Compare com os outros ministérios. Então, é quase que impossível, né, trabalhar, planejar a curto, médio e longa escala a questão ambiental no país. E é uma pergunta que eu faço para vocês. Como é que o Ministério do Meio Ambiente consegue resultados que a gente viu lá com a Kátia? Todo mundo sabe que tem resultados positivos, né? É quase que mágica. É claro, né, pessoal? Como eu disse para vocês, eu estou trazendo alguns dados. Por favor, não estou sendo simplista. Claro que tem outras fontes de recursos, tem outros mecanismos, mas são dados que eu acho que pode aguçar a curiosidade de vocês e pesquisar mais sobre o assunto, né? A intenção é essa, despertar algum interesse para a gente entender melhor como é que essas coisas estão funcionando no Brasil hoje em dia, né? E aqui, pessoal, se a gente pegar, ó, dados de 2017, se a gente pegar 260 milhões de reais, dividir pela área em quilômetros quadrados das unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável no Brasil, aqui são dados do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, então tem as unidades unidades federais, estaduais, municipais. Com esse, se fosse todo aplicado só para o C, todo o orçamento, a gente teria R$300 por quilômetro quadrado por um ano inteiro para dar conta das nossas unidades de conservação. Então, é um cenário realmente desafiador, né? Por outro lado, a mineração. Olha só, dados da mineração. O CEFEM é um imposto que ele é cobrado entre 2% e 4,5% do valor bruto arrecadado pelo município onde está sendo extraído o minério. Ok? No caso do minério de ferro, é 2% esse valor. Olha só o que foi arrecadado só de CEFEM, que é um dos impostos, no ano de 2015. 1 bilhão e 150 milhões. É o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Para onde vai esse dinheiro? De acordo com a lei que rege o CEFEM, 70%, 60% a 70% do que é arrecadado fica no município. Então, olha que coisa interessante, né? E aí vem uma coisa que o Instituto Prishna trabalha, a gente entende, né, que como nós somos uma instituição pequena, a nossa escala de trabalho mais adequada é uma escala pequena, mas não menos importante. Então, a gente entende que trabalhar a questão ambiental a um nível municipal tem um potencial enorme de transformação. Então, imaginem começar a trabalhar com a comunidade, discutir esse valor que tem lá, falar para a comunidade, participar das assembleias, para onde esse dinheiro está indo, o que está acontecendo. Já é um fio da meada para se discutir o uso racional do recurso originado do recurso minério, né? Então, esse tipo de coisa é interessante a gente começar a trazer para as nossas políticas de conservação, né? De educação ambiental, de conservação do meio ambiente. E aí, pessoal, já foi falado que é o terceiro setor, né? Lembrando que a gente nas instituições, as organizações da sociedade civil estão aqui dentro. O que é conceitualmente? Pode ser considerado interação de forças do Estado, que é o primeiro setor, iniciativa privada, que é o segundo setor, empresas, né? O terceiro setor agrupa entidades de natureza privada, porém sem fins lucrativos, que exercem atividade de interesse social e coletivo. E a gente viu, né, na palestra da professora alguns exemplos de instituições de peso que atuam, né, nesse sentido. E aqui um quadro que eu achei muito interessante, de um artigo de 2012, que é o objetivo, né, que eles pesquisaram em vários tipos de instituições do terceiro setor. E eles chegaram a um objetivo em comum para todos, que é provocar mudanças sociais. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que é exatamente isso a função principal do terceiro setor, provocar mudanças sociais, né? Só que tem outros problemas aqui, né, gente? Qual é a principal fonte de recurso?
Aí a gente começa a cair nos problemas, nos desafios. São dependentes de doações, contribuições, subvenções, que nem sempre isso consegue chegar lá na ponta de quem está fazendo esses trabalhos, né? No caso, elas não têm lucro. Patrimônio, não há participação, né, dos fundadores em lucro, não existe lucro. Aspectos fiscais e tributários é que eu pessoalmente não concordo muito com isso aqui. Normalmente são imunes, a carga tributária aí é pesadíssima. Não sei se quanto da empresa privada é tão maior, mas também tem uma carga tributária pesada aqui, as OCIPs, né, principalmente. E outra coisa muito interessante que eu achei aqui, ó, mensuração do resultado social. Embora a principal função é provocar mudanças sociais, a mensuração do resultado foi considerado difícil aspecto de mensurar economicamente. É difícil falar para as pessoas quanto vale uma OCIP funcionando bem, produzindo educação ambiental, conservação. As pessoas ainda não conseguem relacionar isso com valores econômicos. Então, aqui é um outro desafio muito grande, né? Eu vou passar isso aqui, pessoal, são vários tipos de associações, tá? Para tentar ser mais rápido, já fechando. Um dado do IBGE 2010 muito interessante. Em 2010, nós tínhamos 290 mil associações e instituições classificadas dentro desse grupo terceiro setor no Brasil. Olha que interessante. A grande maioria delas associadas à religião, igrejas, associações e tal. Depois nós tivemos os partidos políticos, sindicatos, associações patronais, desenvolvimento e defesa de direitos, cultura, recreação, a nós aqui. 2.242 instituições consideradas autodeclaradas como prestadoras, né, de questão ambiental. E aqui entra um leque imenso que vai desde associações que cuidam de cães e gatos, né, de rua, até associações que produzem tecnologia de informação, artigo científico. Então, todo mundo aqui dentro. Isso em 2010, tá? Será que melhorou? E em 2010, Minas Gerais tinha 285, tá? Dentro desse pool. Então, vamos ver aqui para a gente fechando. Opa. Ah, tá, os recursos, olha que interessante. De 2009 para 2017, para aquele universo lá do terceiro setor, olha que interessante que a gente fala de recursos vindo de repasses federais, pessoal. Nós temos várias classificações, está vendo? Aqui duas que receberam mais recursos federais foram classificadas como outras atividades de serviço, pode ser um mundo de coisa, e as de saúde, tá? Onde entra a maioria das instituições do terceiro setor que está sendo discutida aqui nesse simpósio? Todas elas. Elas entram, por definição lá das classificações, ou elas entram nesse azulzinho, pesquisa e desenvolvimento científico, ou entram aqui, ó, outras atividades profissionais, científicas e técnicas. Basicamente, elas entram aqui. E onde que elas estão? Uma é aqui praticamente zero, com alguma coisinha aqui, e outra está aqui no meio. Então, a gente vê que os repasses são proporcionais ao número de instituições, né? Como são muito menores, elas recebem um recurso muito menor do governo federal. Política pública foi muito falado. O que é política pública? Que é uma definição que eu achei interessante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Política pública nada mais é que o resultado de atividades políticas e de gestão pública. Uma expressão importantíssima para a gente, pessoal, gestão pública, na alocação de recursos e provisão de bens e serviços públicos. Também é um sistema de decisão que visa manter, modificar a realidade do meio. Lembra da modificação social? A função do terceiro setor? Por meio da definição de objetivos, estratégia de atuação e alocação de recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. E aqui, um fluxograma, como é que funciona a política pública do Estado para a questão do meio ambiente. Olha que interessante, tem várias caixinhas. Então, a política pública do Estado, questão ambiental é dividido desde o licenciamento ambiental, fiscalização, educação ambiental, até emergências ambientais. E aqui tem uma caixinha da biodiversidade. E aqui puxou mais 3 caixinhas, que é conservação e recuperação da biodiversidade, unidade de conservação, reflorestamento. Então, mostrando políticas públicas do Estado, onde a gente poderia atuar diretamente, o centro nevrálgico, aqui. Concordam?
E, em consideração do tema do simpósio, basicamente, entre este, mas também aqui educação ambiental, né? Que é uma caixa importantíssima e está diretamente relacionada a essas coisas. Então, quem tiver interesse aqui no Estado, nos outros estados, com certeza, né, as assembleias têm isso bem didaticamente demonstrado, e quem tiver interesse em trabalhar, né, pode começar a entender como é que o Estado funciona, o município funciona, o que eu posso colaborar, entender como é que funciona esse mecanismo de política pública, as lacunas, né? Bem interessante. E aí, para finalizar, pessoal, a gente filtrou para Minas, quem é o terceiro setor hoje em dia em Minas Gerais. Então, nós pegamos 2 bancos de dados, uma resolução do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, tem um cadastro estadual de entidades ambientalistas, e o mapa das organizações da sociedade civil, um mapa nível de Brasil, tá? Nós filtramos e pegamos de todas elas que encaixam naquele tema meio ambiente, a gente foi no site, ou Facebook, leu o estatuto, ou tentou verificar de alguma forma se tinha alguma relação com a questão da biologia da conservação. Estou falando aqui sensu lato, tá, gente? E aí, como é que está distribuído isso no estado de Minas Gerais? A grande maioria das instituições estão aqui na capital, né? Que é natural, relativamente natural. Uberlândia, Triângulo Mineiro, Viçosa, e aí vai. Mas é interessante mostrar para vocês isso aqui, olha. 101 municípios do estado têm uma instituição cadastrada. 25, 2, 18, 3. E aí, essas aqui são as que têm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 39. Como é que isso está distribuído espacialmente no estado? É isso aqui o painel do nosso estado, do terceiro setor, vamos chamar ambiental. Hoje em dia, 2017, tá? Aqui nós temos Belo Horizonte, esse vermelhão aqui, região metropolitana, e nós temos alguns núcleos na região norte, Montes Claros, Triângulo Mineiro, Uberlândia, e aqui na região sul, em Viçosa. Então, também uma informação interessante para vocês, no município de vocês, se tem, não tem, como é que eu posso interagir com outras, né? E aí a gente olhou no estatuto, no site, quais são as principais atuações dessas instituições aqui, né? Aqui não está por ordem assim de importância, não. A gente foi identificando. Nós estamos fazendo agora um processamento disso aqui para tentar aí sim quantificar qual é mais frequente, menos frequente. Mas só para dar uma ideia para vocês do setor ambiental mineiro, a quantidade de ações dentro da questão ambiental que elas se propõem a fazer, que vai desde a influência e formação de opinião, apoio e assessoria técnica ao poder público, até, por exemplo, bem interessante, participação em órgãos de proteção ambiental, capacitação de profissionais, atuação jurisdicional em defesa do meio ambiente. Aqui em Minas nós temos várias instituições, né, que têm um corpo de advogados, especialistas em direito ambiental, para dar apoio às comunidades. Bem interessante. E aí, gente, nós fomos lá na Assembleia do Estado e verificamos o seguinte: qual é o orçamento municipal, tá, para os gastos em meio ambiente? O que a Assembleia considerou gasto de meio ambiente? Tudo isso aqui, ó, para preservação, conservação, controle, recuperação, recursos hídricos e até meteorologia entrou aí. Então não é só meio ambiente senso estricto, igual a gente está conversando aqui. Agora, é interessante para o Estado de Minas Gerais é o valor do orçamento municipal alocado na questão ambiental. Olha que interessante. Nós temos 853 municípios no Estado de Minas Gerais, tá, gente? A minoria deles aqui, ó, 136, aplicam a faixa máxima do orçamento municipal, que vai de 0,6% a 7%. São os top em Minas Gerais. E aí tem município aqui que aplica de 0,2% a 0,6%, 0,01% a 0,05% do seu orçamento municipal na questão meio ambiente, e tem 312 que não aplicam nada. Então, quem quer trabalhar com conservação pode vir para o nosso estado, que a gente tem um mundo de problemas para resolver, né? É claro que isso, né, é um estudo de caso nosso aqui, né? Mas pesquisa no estado de vocês para a gente ver, está diferente, está melhor, está pior, né? E fechando, foi citado aqui na palestra da professora, Maricílio, o grupo de institutos, fundações de empresa. Aqui nós estamos falando de doações, então, do setor privado. Tá?
um estudo aqui de 2016. Eles perguntaram para os principais doadores por que doar para o terceiro setor. A maioria respondeu porque elas têm legitimidade. Ou seja, o terceiro setor ainda traz essa legitimidade, ainda tem confiança por parte dos doadores, né? Depois, eles operacionalizam e implementam programas nos contextos territórios partidários, aí vai, influenciam políticas públicas, olha só, ainda é muito pouco, né? A nossa capacidade de influenciar a política pública ainda é muito pequena, pelo menos a percepção dos doadores, e defendem causas ou grupos sociais que outros não estão dispostos a apoiar. Lembrando que aqui é terceiro setor abrangendo todo mundo, tá? Não é só o terceiro setor ambiental, não. E quais são as prioridades dos doadores? Em quem que eles gostariam de doar? Né? Qual é o tema que eles têm mais predisposição para doar no Brasil? Né? Ainda bem que pelo menos a educação está em primeiro lugar no Brasil, né? Depois tem formação de jovens para trabalho, cidadania, cultura, papapá, cadê a gente aqui? Vamos ver. Cadê? Ah, aqui. Aqui não está tão ruim, né? 47%. Está no meio do caminho. Melhorou um pouquinho a participação do setor com aquele dado que foi mostrado, que eu acho que era um dado mais antigo. E nos Estados Unidos, como é que funciona? Os doadores, pessoa física ou jurídica da iniciativa privada. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente. O primeiro tema em que os doadores aplicam recurso é na questão de meio ambiente e animais, depois desenvolvimento econômico comunitário e relações internacionais. Aqui são doadores americanos para ações no Brasil. Né? Então isso é interessante, nós mesmos não valorizamos tanto, né? Por N motivos. E o último slide, pessoal, finalmente, o Felipe, no primeiro dia, ele fez uma pesquisa, né, na base Cielo, daqueles artigos que citam biologia de conservação, qual que foi a porcentagem final que tinha 3% efetivamente lidavam com política pública, né, ou de alguma forma. Aí aqui eu peguei um estudo que eles fizeram 10 anos, tá, no período de 98 a 2007, só que na Web of Science, ou seja, artigos publicados em inglês. Então, 386 artigos. Qual que era a base de busca? Biologia de conservação realizada no Brasil. Olha só, Mata Atlântica e Amazônia foram os principais biomas onde foi desenvolvidos estudos em biologia da conservação, disparado, tá? Período 98 a 2007. E eles foram ver qual foi o objeto, né, do estudo. Aqui, claro, as espécies predominavam, então eles agruparam aqui como tema biológico, predominou, tema socioeconômico, tema político e físico. Olha só a política pública aqui. Né? Aqui estava talvez um pouco melhor, né? Mas 10%, talvez, 8%. Então, esse cenário parece que não está mudando muito. Né? Nós estamos produzindo muita coisa de biologia de conservação, mas ela está tendo um efeito em política pública muito pequeno, efetivamente. E na visão do público, também. Né? Poucas pessoas conseguem entender o que é biologia de conservação, para que serve, para se mobilizar, para ir numa Assembleia Legislativa, cobrar do legislador, para participar de uma audiência pública, para doar R$5, R$10, R$2. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é mobilizar a sociedade para, primeiro, entender o que é biologia de conservação, para que serve biologia de conservação, e por que vale a pena investir em biologia de conservação, não pensando, né, na dicotomia de preservação, tudo ou nada, mas é possível manter o Brasil do século XIX com conservação? Eu acho que essa, além de tudo isso, é uma pergunta que a gente tem que começar a discutir, não só na universidade, mas lá no ensino fundamental e médio. Né? A gente tem que mudar um pouco a cultura. É possível mover a economia não só com essas grandes commodities? É possível, né? Senão, é um desafio também para a gente discutir hoje, né? Eu faço essa pergunta. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a atenção de vocês. Espero todo mundo à tarde para a gente começar a tentar aprofundar um pouquinho alguns temas aqui, tá? Obrigado.